Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Jornada Além das Fronteiras, Journey Beyond Borders. Cada vez a gente descobre o que aconteceu na jornada de algum dos brasileiros ou estrangeiros que vêm aqui para os Estados Unidos. Desta vez temos o prazer de ter aqui conosco o grande Estevam, é um dos mecânicos mais conhecidos aqui na história por atender um grande número de brasileiros e estamos muito felizes de ter ele aqui conosco e gostaríamos de saber um pouco sobre a jornada deste grande mestre aí na automecânica através dos anos aqui nos Estados Unidos. Conta um pouco para nós sobre essa jornada. Como é que foi? Quanto tempo faz que você está aqui nos Estados Unidos? E diga aí para nós. Olha, eu tive vontade de vir para os Estados Unidos e tentei uma vez em 80, não consegui, aí vim em 86. Essa vontade de mecânico, sempre fui mecânico, aí trabalhando no Brasil muito tempo com mecânica, com carros de corridas e tal. Achei melhor chegar aqui para ver se tinha condições de melhorar conhecimento, mexer com carro importado, mexer com os Fords, né, original, os carros mais antigos. Então, achei melhor vir para Nova York, tentei. Foi uma loucura, porque na época... Chegou aqui em 86? 86. Caramba. Sabe, sem inglês, sem nada. Um amigo só, entendeu? Mas deu certo. Comecei a trabalhar com um americano chamado Mike, um índio americano. E o Mike me ensinou muito, ele me dava os livros em espanhol para que eu me identificasse o nome das peças. E assim fui me habituando e hoje eu tenho assim um apego muito grande pelo Mike, que me ajudou e botou fé em mim, me deu os Fords antigos, os Volkswagen que ele tinha, as Kombis que chamava de Wagon, 1600, 1800, para poder montar, e fui aprendendo e graças a Deus trabalhei só 6 meses para um outro brasileiro, depois que saí com o Mike, e montei minha própria oficina. Olha só. Para ajudar aqui essa comunidade brasileira. Você disse que lá no Brasil você participou de... Participei de arrancadas, carro de arrancada, tenho muitos troféus lá no Brasil. É mesmo? Sim. Você dirigia também ou só consertava? Piloto, eu fazia o carro, pilotava. Aqui Então, tive a oportunidade. Mexia no carro, que nem a gente vê às vezes nos filmes, os caras vão lá, igualzinho. Põe nas garagens deles, mexem e... Tira motor, tira e mexe ali, depois sai para correr. Aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com Aurélio Menuso. Ele é um dos campeões da Mitsubishi Evolution. Por isso o nome da Evolution Auto Repair. Porque eu trabalhei com ele desde 95, fazendo os carros de corrida. Aí eu adquiri nome, eu conheci John Force, Isley Force, conheci uma galera muito boa da parte dos americanos, que eu sempre tive vontade de falar inglês, e chegava perguntando, e os caras me viam deitado no chão, embaixo do carro, e aí começaram todo mundo a conversar comigo, aí peguei muita amizade. Tenho vários troféus. Chegou a correr aqui nos Estados Unidos Eu também? não corria, não pude pilotar porque não tinha a carteira para pilotar, mas o Aurélio Menuso, que era o piloto, Evil. Entendi. Então, tivemos vários troféus. Mecânico dele. Desmontava em casa, motor, transmissão, cabeçote, tudo era comigo. Só não fazia a transmissão, porque a transmissão a gente comprava do John Force. A transmissão custava 25 na época, $25 mil, Sim, cada já uma vinha, pronta, já garantida, só pôr no carro. Então a gente quebrava cardan, pneu, explodia a roda, cabeçote, e aí era onde eu entrava. Então saía na sexta-feira e voltava no domingo. Onde fazia essas corridas? Aqui a gente tinha Englishtown, era em New Jersey, Attico, aí também New Jersey. Então a gente saía para lá de madrugada e voltava só sexta-feira. Eles geralmente fazem no sábado e no domingo. Sábado e domingo as corridas, Aí a gente participou de várias competições, Estados Unidos e Porto Rico. Vencemos a maior parte deles. Primeiro lugar, o carro era muito bom.
tenho fotos, tenho tudo gravado, tudo guardado. Então, eu quis vir mais para passar essa... E trabalhando com a comunidade brasileira, a gente escuta muitas histórias de mecânicos que não são bons, que cobram caro. E então a gente falando a mesma língua, a gente passa essa segurança para as pessoas. Você sabe que nem todo mundo fica contente, mas a maioria sempre está comigo. Eu estou desde 95 aí na área com os clientes brasileiros, até hoje estou aí. Essa oficina mecânica. Olha só. Entendeu? Porque inclusive é meu mecânico também. Viu? Então a gente tem essa... Já faz pelo menos talvez uns 15 anos que eu conheço você. 15 anos que você... Por aí, né? A gente está lado a lado aí com Exato. essa... Liga para cá, moto para cá, carro para lá. O interessante porque na vida da gente tem algumas pessoas que são básicas ou que são essenciais, né? É você ter um médico, um advogado, contador, mecânico, né? Que na hora da emergência, se você vai ligar para quem? O carro. E carro é uma coisa interessante, né? Mesmo o carro novo às vezes te dá problema. Né? Mesmo zero, né, Nivaldo? Não tem problema, mas tudo bem. Fugindo dos carros novos, tem, sei lá, às vezes não é nem o carro ser super bom, às vezes são situações que acontecem. Você pode se envolver num acidente, numa coisa assim. Alguém pode... O mantenimento, né, do carro, não importa o ano dele. Eu digo, às vezes você está num local e tem um acidente na frente e você é afetado, né? Então, eu teve um amigo há pouco tempo que teve 2 carros se bateram na frente, soltou uma peça, um pneu e bum, no capô dele. Então, tipo... aí não tem como... Ainda bem, nada aconteceu com ele e tal, mas são coisas que acontecem. Então, ter um excelente mecânico é sempre uma coisa boa. Não vou falar pra ninguém, mas de vez em quando ele socorre, mesmo naquelas horas assim que você não quer, de madrugada, sabe? Estamos aí. A gente faz o possível para poder manter o pessoal, sabe, junto à comunidade brasileira. Mas me conta um pouco mais. Espera aí. Você veio em 86 para cá. 86. Veio o quê? Sozinho? Eu vim sozinho. Que nem aqueles eu que tinha um amigo. Com a marinha e com a sacolinha amarrada assim nas costas. Mas você lembra que antigamente existia a Varig? Sim. Eu cheguei a viajar na Varig. Nessa época, eu tinha um amigo que trabalhava na Varig. Então era o único amigo que eu tinha aqui. Pô, eu falava inglês e tal. Eu vim a primeira vez e fiquei 13 dias em 86. Aí falei, não quer saber não, acho que eu vou embora para os Estados Unidos. Lá é meu lugar. Quando eu voltei, eu não disse nada a ele. Eu simplesmente comprei a passagem e vim embora. Cheguei um dia chuvoso, sabe, em dezembro. Chuvoso, 25 de dezembro. Vixe, nossa, o dia que o cara escolhe pra mim para os Estados Unidos, 25 de dezembro. Voltei nessa época e ele não pôde me atender e eu não tinha ninguém. Ele, como era casado com uma senhora hispana, ela me atendeu e me mandou a um hotel, não é um hotel que falava o nome, é uma pensão. Pensão da Dona Carmen. Olha. Cara, na Roosevelt, 82. Meu Deus, eu fiquei... Foi daí, ficando na pensão de Dona Carmen, que o filho dela sempre estava andando em Queens. Ele que me apresentou o Mike. Sabe? Então, você chegou, falou com ele que era mecânico. Falei com ele, Mike, eu sou mecânico. Ela falou, mas eu não entendo nada em português. Você vai ter que falar ou espanhol ou inglês. Aí eu falei, Mike, eu não sei falar, mas se você me der esses carros aqui, estão aqui para arrumar, eu conserto e te dou a chave. É mesmo? Só me dá uma chave de fenda, um alicate e um martelinho para se precisar. Eu conserto tudo isso. Então, vou te dar o trabalho, você vai começar a ganhar $280 por semana. Eita! Eu pagava 80 por semana, ou 80 por mês na pensão. Então eu falei, não. Peguei e o Mike falou, olha, Steven, esse aqui é um livro inglês e espanhol. Eu quero que você comece a estudar espanhol. Para que a gente possa falar o nome das peças, para você começar. Aí o trabalho é teu. Aí, graças a Deus,
Mike me deu o maior apoio. Quando o meu amigo me veio procurar na oficina, eu contei para o Mike em português, tal, o que aconteceu, ele não me ajudou, me deixou na rua, fui para a pensão. O Mike conversou com ele, falou, olha, enquanto eu estiver vivo, você não vai falar com o Estevão, Eita, porque você não é amigo dele. Amigo é aquele que não deixa as pessoas na mão. faz sentido, né? Aí o cara chorou. Aí a gente voltou a conversar escondido assim fora, entendeu? Aí lá na Parque da História ele tinha um carro vermelho, parecia um... Cara, era um carro de defunto aquilo, incrível, tudo vermelho por dentro. Aí eu tenho até fotos sobre isso, sabe, guardadas. Aí ele falou, não, Estevão, me desculpe e tal, mas pô, é que eu não pude. Aí eu fui deixando e ele voltou embora para o Brasil e eu fiquei aqui. Tá, hoje trabalha na Gold no Brasil e eu tô aqui, cara, graças a Deus. Quando você trabalhava lá no Brasil, por exemplo, você é de Minas, né? Não, sou de Curitiba, Curitiba. no Paraná. Curitiba, Paraná. Curitiba. Pois é. Você tinha sua própria oficina? Sempre tive minha própria oficina, sabe? Sempre. Ah, mas isso vem de quê? Vem do seu pai? Tinha? Sua Ah, família tinha? Como é que é? O meu pai era motorista de ônibus, você acredita? E meu irmão, o mais velho, era latoeiro. Um outro irmão era sapateiro. Latoeiro? Fazia lataria e pintura. Ah, sim. É, Ok. E o outro arrumava sapato. Ok. E o mais novo na época só tinha 6 anos de idade, não fazia nada. Eu, com 9 anos, já comecei a aprender a trabalhar de mecânica. Ah, mas aprendeu com... Aprendi com um senhor chamado José. Muito bom. Cara, me xingava de negro, mas... Vizinho lá próximo da sua casa. Era em frente à minha casa, ele morava. Aí eu pedi, o senhor pode me ensinar? Ele falou, olha, não posso pagar nada. Ok. E eu engraxava sapato, né, 50 centavos, era dinheiro pra caramba. Então eu fui aprendendo, saía de segunda a sexta, sábado, eu engraxava meus sapatinhos, os negócios, e juntava dinheiro. Eu queria ser médico, doutor, mas eu não, sempre tive esse negócio de criança, ajudar e tal, mas nunca consegui. Aí fui aprender a mecânica, daí foi que eu entrou nas veias e daí até hoje. Estamos aí com a... Pois é, é interessante porque às vezes a experiência conta muito, né? Porque você vê um profissional, às vezes, só de ouvir o barulho do carro, eu lembro de algumas vezes que eu fui lá, o que dá até raiva na gente, né? Porque você tá com problema assim, às vezes na hora que o mecânico ou o técnico vem, acabou o problema. Outras vezes o cara só ouve o barulho, ah não, é isso aí. Você vai lá e resolve, né? Só de ouvir o barulho já sabe o que é o problema. Isso e daí é a gente fica assim, sem né? dizer, como é que o cara só de Sabe ouvir o que barulho é. já sabe? Que é experiência, né? Cada um na sua área. Você entra num motor de um determinado carro, vamos, Volkswagen. Antigamente no Brasil era de 1 milhão, aqui você pega muito carro novo. Então você já tem noção do funcionamento do motor. Como é a suspensão, como é a transmissão. Eu não faço transmissão, só faço transmissão stick shift, manual. Automática eu não mexo. Não, quando você diz que você não faz, é desmontar a transmissão É desmontar em si, a transmissão em si, refazer. remontar e refazer. Porque necessita muitas ferramentas totalmente diferentes. Mas geralmente você vai ou pega uma nova, põe no lugar e coisa assim. A noção é essa. Mas o carro de marcha, o manual, as engrenagens são de crescente, entendeu? De uma para outra, então não tem como errar. Agora, automático não, é uma coisa prensada, um sistema prensado dentro da outra, sabe? Então você tem que ter muitas ferramentas para trabalhar. Então, era mais uma profissão, entendeu? Então eu falei, não, acho melhor eu ficar com os carros antigos, que eu consiga abrir, fechar, desmontar, trocar sem problema nenhum. Então fui aprendendo isso aí. Aero Willis, né? DKV, lembra dos carros antigos, DKV? Então, parecido com a Brasília. Gordini, né? Lembra? Variante, Brasília. Então a gente vem do começo da mecânica. Então você vai crescendo e vai ouvindo, tendo Mas
Você chegou a fazer algum curso especializado para esse tipo de coisa? Eu cheguei a dar aula no Brasil existe o Senai e o Senac. Sim. Então, como eu conhecia muitos professores de lá, quando não tinha alguém para cobrir aulas, ele falava: Estevão, vem aqui, pô, dá uma mão pra gente, ensina isso aqui, o freio, o sistema de embreagem, porque eu trabalho muito com carro de marcha, então tem muito embreagem, muito clutch. Uhum. Até os novos agora são semi-clutch, então é o mesmo sistema. Uhum. Então eu me acostumei com esse trabalho e eu me envolvi muito mais nesse sistema. Uhum. Então a parte mecânica de mecânica normal, para mim é ótimo. Então dar aula é uma coisa simples, fazer isso. Assim que monta assim, um vai atrás do outro, colocado, o torque tal, peça tal. Então quer dizer, foi muito fácil, mas eu nunca passei por um teste de mecânica. Eu sempre fui sozinho, eu e Deus, trabalhando. Só na prática mesmo. E ensinei muita gente. E como é que fica esse negócio assim? Vamos supor, alguém chega com uma Mercedes lá, e né, você falou da Volks, da Ford e tal, mas e se o cara chega com um carro novo lá, como é que é esse negócio? Não dá um medo assim, pô, esse é um carro novo, vai ser mecânica diferente, ou é um carro da Toyota ou Honda, sei lá, um da Lexus, esse tipo de coisa. Como é que é a noção ou o sentimento assim de repente ter um carro novo, ou um motor desconhecido, como é que é isso para você? Olha, a mecânica geral, ela vem de uma formação até agora. Não mudou nada. A única coisa que mudou agora são os carros elétricos, semi-elétricos. Tesla, qualquer outro carro elétrico. Mudou, é só isso. Por quê? O carro elétrico só trabalha no sistema de computação. Se você não tiver computador e trabalha com ele, você não trabalha. Bom, não tem. A Mercedes é um dos carros, a gente até teve um problema no seu carro, que realmente a Mercedes tem um código dela de fazer o sistema limpar. Mas a parte mecânica continua a mesma. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Você quer dizer que não importa se o carro é um Mitsubishi, é um Honda, é um Toyota, é um Ford, é um Volkswagen, a parte mecânica, o motor, a roda, os ferros ali embaixo do carro, chassi, seja lá, mais ou menos todos têm a mesma essência, vamos supor. A mesma essência. Mexe num, mexe no outro. Porque se você vai pegar um Mercedes-Benz novo hoje. Hoje eles estão soltando o motor 1.4 turbo no Mercedes S1, Mercedes 320. Você tem o sistema de um motor pequeno com um turbo, mas é a mesma potência. É mais barato, mais em conta. Você sabe que no Brasil os motores até 1.5, 1.4, 1000 para vender. Aqui nos Estados Unidos não se tem muito motor pequeno. Agora voltando a entrar os motores pequenos. Por isso que até os carrinhos pequenos vocês vê às vezes que nem aquele Isso. O 500 da Fiat lá e o da Cooper. Eles os põem pequenos. Né, todos aqueles carros pequenos são motor 3 cilindros. Entendeu? Mini Cooper 3 cilindros. O Smart Car 3 cilindros. Sistema de embreagem automática. Que todo mundo acha, o carro é automático. Não, ele é semi-automático. Ele quebra a embreagem também. E às vezes quando quebra, os caras, não, tem que vender o carro. Não, houve caso na minha oficina que o cara quebrou a transmissão. Não, agora tem que jogar fora o carro. Eu falei, não, cara. Você pode trocar a embreagem do seu carro, o carro vai voltar. Não, é impossível. Nem ele sabia. Um carro novo. Quer dizer, então tem essas coisas da mecânica. Então pode ter o carro que for, mas a mecânica é básica. Interessante. Entendeu? Porque
O que modifica talvez seria o que? As partes elétricas, a parte de coisas que eles têm muito assim, vamos supor, computadorizada no carro, talvez seja? Tudo computadorizado, porque hoje em dia os carros são tudo eletrônico. É isso que eu queria dizer. A parte eletrônica a parte deles é que vai eletrônica, ser a diferenciada. parte eletrônica é diferenciada. Você vê um painel, se você entra num Scion hoje, pô, você parece que está entrando num Boeing, porque o sistema de painel, nossa, sabe, então, é o sistema eletrônico. Todo carro agora novo é tudo no computador. Não funciona nada a não ser no computador. Tá, mas vamos supor, você precisa do computador lá para adaptar no carro e tal, e ver o que está havendo, mas no fundo, como é que fica a parte mecânica? Na parte mecânica você vai e troca a peça, não tem problema. Tá, então Mas em outras palavras, o eletrônico vai te dizer o onde está o eletrônico vai problema. me dizer onde está o problema no carro. Porque tudo fica na memória do computador. Tudo. O que passa no carro está na memória. Então, de certa forma, ficou mais fácil encontrar os problemas? De certa forma, você tem que ir para a escola agora para aprender o sistema de computação para você poder trabalhar nos carros novos. Ah, Entendeu? basta ser só o mecânico. Não basta. Eu trabalho com os carros mais antigos que são mais mecânicos. Agora o novo, eu tenho aí um cidadão que trabalha comigo que só faz parte elétrica dos carros novos. Tudo na computação. Ele programa a chave, programa o computador, programa o painel, programa a roda, programa tudo. Ele, olha, tem que trocar isso. Desmonta, faz, coloca e ele programa. E eu agora vou ter que entrar nesse programa. Já tem um computador para isso. Mas você tem que parar um pouco, tem que entrar na tecnologia agora. Senão fica para trás. Daqui uns dias você vai ter um robozinho lá, que nem o da... põe lá a mão no carro, ele analisa o carro, depois, ok, Estevam, o seu troca carro isso. tem que trocar aqui. Não só eu, no planeta todo, né? Vai ter Vai ter que fazer. Então, tecnologia, cada ano que passa, os seus computadores que eu tenho que ir trocando cada vez mais. $10.000 um, $8.000 o outro. Então você tem que trocar. Outra coisa que é uma curiosidade aqui, que as pessoas já me fizeram no passado, essa pergunta, eu mesmo tinha essa curiosidade. Aquele negócio da transmissão, da inspeção, que aqui em geral nos Estados Unidos a gente faz uma vez por ano, né, para saber se o carro está emitindo carbono, não sei o que, a fumaça, que as coisas assim. Porque eu lembro num tempo atrás que você ia lá, o cara mal botava um negocinho lá, não sei o que, já saía ali e tal. Como é que é esse negócio da transmissão, da inspeção em si? Como é que funciona? A inspeção... O governo tem como ele realmente controlar e saber se o seu carro está emitindo ou não está emitindo? Aquilo é ligado com o Estado, não é? Como é que funciona isso? Tem. O governo, todo ano... Olha, uma peça que está no carro que se chama Catalytic Converter, catalisador do carro. Essa peça, ela é preparada para usar, por exemplo, 10 anos. Mas só que quando o carro está funcionando, quando está no carro, dependendo do combustível que você usa, ela vai se desgastando. Por isso o Estado, o governo quer todo ano para saber qual é a quantidade de emissão que você está gastando. Também, porque tudo isso é emissão de gases. Então o planeta alguém tem que saber qual é a quantidade de emissão de cada carro. Tá, e esse catalisador conta ou marca ou como é que faz? Isso, houve uma época, todo mundo estava roubando isso para vender e tal, porque ele tem um sistema dentro que é ouro, prata, um monte de coisa, para poder filtrar o ar. Então, esse catalisador, se você não usar uma gasolina, uma falha no seu motor, que você não arrume rápido, ele não estraga. Mas se você andar com o carro falhando, um missing fire, algo que aconteça, essa peça derrete dentro. Caramba. Aí você tem que trocar, é caríssimo. Nova é em torno de $2.000, $3.000. Uau. Então, mas esse controle que o Estado quer de ter há necessidade de fazer todo ano?
Olha, não precisava fazer todo ano, porque o catalisador, num carro novo, vamos supor, 2020. Cara, esse carro tem aproximadamente 10 a 15 anos para trabalhar normal. Mas não, eles querem ver ano a ano qual é o desgaste dessa peça. Isso é uma coisa do Estado, isso é... Por isso que exigem esse controle. Esse sistema, eles controlam. Ok. Alright. Bom, Steven, eu queria te perguntar o seguinte, qual foi, digamos assim, a coisa mais doida que aconteceu na sua mecânica? Vamos supor assim, ou dentro da mecânica, ou contigo. Exemplo assim, um cara de repente te trouxe um carro lá e o carro, bum, estourou. Tem alguma coisa doida que já aconteceu assim? Olha, na mecânica passa muita coisa louca, entendeu? Uma vez um cidadão me trouxe, não foi um carro, foi uma motocicleta. Você Que conserta eu motos também também? faço motocicleta. Ok. Você Ele, conserta a minha, tá certo? a motocicleta. Ele me deixou uma Harley 1995 para consertar. Ok. A Harley estava passando gasolina para o óleo do motor. E ele, antes de me trazer a moto, me fez a pergunta, eu falei para ele, olha, não ande a moto assim, porque essa moto pode explodir. A gasolina dentro do óleo vai andar. Ah, não, mas tudo bem. Ok. Passou-se um ano, ele me trouxe a moto. Aí ele falou, olha, eu vou deixar a moto com você, para você dar uma olhada geral, tocar os pneus e tal. Mas a gente não foi nesse caso da gasolina. Ok. A moto estava parqueada aí do lado. Aí ele, no mês seguinte, voltou, olha, cara, como é que tá a moto? Ah, não, já tá, o pneu está colocado e tal. Então tá bom, então eu vou levar a moto. Ok. Pegou, bateu na partida, explodiu o motor. Pão, rachou o bloco. Quê? Rachou o bloco do motor. Ele tinha enchido o tanque da moto. Aquele ferro, aquele negócio lá. Explodiu para baixo. A biela explodiu, o pistão explodiu. Porque ele encheu o tanque e não fechou a válvula. Então toda a gasolina vazou. Foi para dentro do motor, porque era uma moto 95, é carburada. Com a condensação dos spark plugs que bateu na moto, ela explodiu. Caramba. E daí ele olhou para mim, mas a culpa é sua, mas como a culpa é minha? E eu falei para ele, eu tinha te explicado da primeira vez que passava isso. Você tinha que voltar aqui para arrumar o problema. Aí você trouxe 2 pneus, um freio e desce uma lâmpada, eu coloquei, a moto ficou parada lá. E você não fechou a válvula. Essa é uma moto antiga. Caramba. Tive um problemaço com isso. A única coisa que eu tive que fazer, conseguir um motor fora de Nova York, né, que é Canadá, a gente sempre tem motor usado. Compramos um motor usado, desmontamos o motor, abrimos ela, colocamos peça nova e montei na moto do carro. E não pude cobrar 1 centavo. Caramba. E como é que é? De vez em quando chega alguma pessoa assim, por exemplo, que te traz um carro, você começa a trabalhar e a pessoa desaparece, ou de repente o carro não paga. Como é que fica esse tipo de coisa? Não, tem um caso aí agora, tem uma picape Ford 250 1973, antiga. O cara me trouxe para fazer uma revisão e foi embora pro... Onde mora ele? Deve ser Marrocos. Nunca mais voltou. Sabe quantos anos isso está lá? 3 anos o carro está comigo. Sim, mas movendo para lá e para cá. Tá, você não pode vender esse carro, não pode... O que faz no caso desse? A cidade me dá o direito de posse do carro. Qual o período que ela te dá? Ela me dá uma alienação no carro. Eu coloco um lien no carro. Aí eu posso vender para alguém. Mas a minha preocupação a gente que é brasileiro, eu coloco um lien no carro, vendo o carro por $4.000. E esse cidadão chega amanhã, o que eu vou falar para ele? Não, eu estou no direito, eu estou com os documentos do DMV que te autoriza. Me autorizando. Mas e a briga que eu vou ter com esse cidadão? O que você acha que é melhor? Mas tá te atrapalhando ali, né? Todo dia tem que mover de um lado pro outro, de um lado pro outro. Essa é a diferença de a gente ser brasileiro. Não querer
passar em cima dessas coisas. Mas o Estado me dá o direito. Uhum. Só que Quanto tempo é o limite, vamos supor? o limite é só 60 dias. 60 dias. É. O cara já está 3 anos. 3 anos, vai para 3 anos agora em abril. Quanto é que custa? O carro tá bom? Não, o carro é um 1973, é um Ford picape, antigo. Olha quantos anos tem. Eu não sei, 51 anos, olha. É um antique. Daí o carro, no valor do carro antigo, é em torno de 10, 12 mil dólares. Uau. E ele deixou o carro por 700 dólares para fazer Um serviço. serviço. Uau. E não tem como, tipo... Até tem, né? Mas o fato de... A minha escolha é... Eu botei numa gazeta, num magazine, falando sobre o problema do carro e dando o cara até novembro desse ano. Se ele não aparecer... Tá, mas até novembro ainda é muito tempo, É pô. muito. Mais 6 meses. Mas Mais que 6 eu meses. achei, eu tive essa consciência ainda de fazer. Já tenho tudo pronto do DMV, assinado, já posso fazer, vender o carro a quem quiser. Mas eu dei esses 6 meses mais. Quer dizer, mais que 6 meses, mais que 6. É mais, só que e sou eu. Tem como. Podia ter vendido, usado o dinheiro, mas não. Eu não sei o que passou. O cara não atende telefone, não atende Facebook. Provavelmente não consegue mais voltar. Porque às vezes tem isso, né? A pessoa está aqui, viaja de um lado para o outro e perdeu o mas visto. o cara era um sparring de luta, ele era lutador, cara. Não é por isso que eu não tenho medo disso, não. A lei me cobre. Mas... Vai que ele se metendo mais encrenca aí. Eu não tenho problema por nada, então é melhor eu esperar esse tempo e daí eu fecho o case, tá tudo bem. Ok, jovem. Eu quero te agradecer. Eu queria que você nos contasse aí talvez alguma coisa curiosa nessa carreira. E principalmente, se alguém quisesse assim, pô, quero ser um mecânico aqui nos Estados Unidos, o que eu faço? Olha, O que você recomendaria para um jovem que está começando agora? Bom, eu diria a um jovem que quer ser mecânico aqui nos Estados Unidos, primeiro procurar ter um pouco de estudo para poder saber valores de peça, nomes. E para montar uma oficina ou ter alguma coisa, indicaria a KPM, que é o pessoal que é amigo da gente. Mas não é difícil não, eu acho que o cara consegue. Agora, para ter nome e ter consciência das pessoas conhecer o brasileiro, vai demorar um pouquinho. Mas tem condições. Não, o que eu quero dizer é fácil montar uma mecânica, ou não é nem tanto a parte da estrutura, né? Eu posso ajudar eles a montar a empresa mecânica em si, mas eu digo assim, para a pessoa que de repente não tem um conhecimento, é melhor ele, eu vou para a escola da mecânica ou eu vou para uma oficina mecânica aprender? Qual que você recomendaria? A prática em si, a escola da mecânica, porque aí ele já vai ter noção do que ele vai precisar de tudo. De estrutura, não é só da KPM, mas de estrutura, montar, saber o que vai fazer, dinheiro, que hoje em dia para montar uma oficina mecânica básica, corre-se aí alguns milhões. Tem que comprar um monte de peças. É muita coisa, são elevadores, são compressores, são máquinas para lixar, máquina para cortar, máquina para apertar, entendeu? É muito. Às vezes a gente chega lá, entra na mecânica lá, tem aqueles 2 lifts, né, que ergue os carros, mais a peça e mais o compressor. Outro de moto do lado, você viu? Exato, umas coisas. Realmente é bastante coisa, mas nunca é difícil. Eu acho que se o cara tiver... Eu cheguei aqui sem nada e montei minha própria oficina, então acho que todo mundo consegue, né? Quem sou eu para dizer, não tem problema. Não. Aqui tem lugar para todo mundo. E a vida da América, quais os próximos passos que você vê assim ainda na sua jornada aqui? Olha, a América te dá
espaço para você montar a sua vida, mas também toma. De que forma? Ela toma o tempo. Você não tem tempo para nada. Você não tem como viajar, pegar. Olha, eu não consigo ficar 3 meses no Brasil, quando muitos amigos meus ficam. Não tem como. O máximo é 2 semanas. Por quê? A gente vive dia a dia de Nova York, não tem como você chegar lá e relaxar. Não dá. Pode. Para mim é difícil, não sei para outras pessoas, né? Mas. Que acostumou a trabalhar demais? Você. É segunda a sábado, você não para. Aí chega domingo, um cidadão te chama assim, ok, espera que já estou chegando, levanta e pum. Sabe? Então não tem como. Esse é o negócio de Nova York, né? A gente acostuma a trabalhar muitas horas. Muitas horas. Aquilo acaba se tornando uma coisa normal na tua vida. E é chato por um lado, por outro lado. E vai chegando a idade, você tem que pensar de uma outra forma, né? Lógico que eu não estou pensando em ver em Flórida, um lugar mais quente, não, porque eu adoro Nova York, e Nova York o clima é nosso, né? É igual de Curitiba. Pra mim, né? Cheguei, não é tão frio. Não é tão frio? Passei muito frio aqui, mas não é tanto. O Paraná é muito frio também. É? Chuva, frio, sol, A nevoeiro. vantagem daqui é que é frio lá fora, né? Mas você logo se aquece. Tem não, sempre... todo lugar que você chega, você se aquece. Até na oficina do Tem heater, pô. Não do tem Esteban como tem aquecimento porque lá dentro. na época dura de neve você precisa trabalhar dentro, é interno, não tem como Exato. trabalhar fora. Mas muito bem. Conta pra mim, talvez, alguma aspiração futura. Olha, cara, a gente tem em mente muita coisa para o futuro, na parte geral da mecânica, mas eu sei que a idade vai chegando, você vai tendo, depois dos seus 65, para mim, eu vou ter que fazer assim, vou ter que parar de trabalhar, botar a mão na mecânica e só usar a computação e mandar alguém fazer as coisas, porque aí já não dá mais tempo, mas tem que estudar, eu tenho que tirar mais horas para estudar para poder trabalhar dentro da parte mecânica, entendeu? Que já estou trabalhando na parte elétrica, na comutação, já estou trabalhando mais com parte hybrid, que é baterias, então para a qualidade dos carros, né? Então estou tentando fazer alguma coisa melhor. Você acha que esse negócio do AI aí, a inteligência artificial, vai fazer grande diferença ou se tornar um risco para vocês, mecânicos ou na área da mecânica? Olha, inteligência, sabe, não vai ter como ela pode até te falar como fazer, mas se você não tiver o dom de pegar na ferramenta para fazer, ela vai te dizer como tocar o pneu. Não, ela vai dizer, tocar olha, o pneu para você. Mr. Silva, você tem que fazer isso aqui no carro. Você vai olhar no Google, se você nunca pegou umas ferramentas para poder tudo, tem muitas pessoas inteligentes aí que conseguem já fazer seu carro só com Google mecânico. Mas eu acho que se aprofundar mesmo na parte lá dentro técnica. Mas eles conseguem, eles olham como fazer, mas eles põem a mão para fazer, né? Alguém vai ter que botar a mão para fazer. O dono do carro às vezes não consegue nem trocar um pneu, pô. A inteligência vai dizer para ele, faça isso. Tá bom, faz. Tá bom, ok. Agora, se ele tiver um robô em casa, que ele comprou, pagou $50 mil no robô para poder ajudar, desmontar uma roda, tudo bem, pô. Mesmo assim, o robô não vai. Mas eu acho que o ser humano ainda vai ter que botar a mão na massa. Eu acho que eu com 72 anos ainda vou estar trabalhando. Não sei. Eu espero, porque o que eu faço, tem gente novo que vai para aprender comigo, cara, não abaixa, não levanta, ai minhas costas, ai minha perna, sabe? Então, não tem como. Então, sabe, as pessoas novas... Você pode dizer que você faz isso porque é uma paixão sua? Sim, desde pequeno, acho que eu... Você se vê fazendo outra coisa? Não me vejo fazendo outra coisa. Entendeu? Eu acho que mecânica é uma coisa que entra no sangue da gente. Se você fosse falar uma palavra de conselho para os jovens, qual seria?
Pega Deus, sabe? Reze bastante, peça muita força e tenha muita fé, porque se você hoje não tiver fé, você não vai fazer mais nada. Sabe? Hoje em dia você tem que se pegar a Deus, pedir a Ele mesmo, de coração, eu quero fazer isso, eu quero ser eu quero ser isso. Você consegue. É isso. Você acha que a pessoa, para seguir uma carreira, ela deveria testar, ou ela já tem que ter o desejo, não, eu quero ser isso, ou não é o desejo, a certeza para seguir uma carreira dessas? Eu acho que a carreira é o dom. Você tem que ter um dom. Se você não tiver um dom, você tem que ter vontade de querer e poder fazer. Porque você não vai aprender a ser mecânica porque o teu pai vai dizer, vai lá, guri, vai aprender mecânica. Não. Você tem que querer no coração. Você tem que querer ser mecânico. Porque ficar com a mão suja, quebrar o dedo, quebrar a unha, sabe, não poder trabalhar, cara, tem que querer, não acho. Qualquer profissão você tem que querer. Para você ser um bom contador, você vai ter que estudar muito. E querer muito ser um bom contador. Eu lembro, eu já inclusive já tive um cliente que ficou comigo por muito tempo, até ele voltou para o país dele, mas ele me encontrou no trem lendo um livro de imposto. Ele olhou para mim e disse, sério mesmo que você está lendo imposto? Um livro de imposto? Eu disse, yeah. Ele, você tem que ser o quê? Contador? Eu, sim, sou. Ele, não. Contador desse que eu estou procurando. E daí começamos a conversar, se tornou cliente meu por vários anos e tal. Mas, e daí eu sempre penso assim, o cara olhou para mim, eu estou lendo no trem um livro de imposto de renda. Quem é que faz isso? Quem gosta? Eu acho que isso está no sangue. Se você não quiser ser um contador, você precisa ser jogador de futebol. Mas não, você quis a coisa mais difícil. É estudar, tempo. Entendeu? Meu pai não pôde me ajudar quando era pequeno, entendeu? Então por isso que eu fui ser mecânico, para aprender alguma profissão. Queria ser médico. Eu comprei não deu para trocar peça de gente, está trocando peça de pessoas. Além de... Não deu para trocar peça de pessoa, está trocando peça de carro. Peça de carros. Isso é aquela coisa, criança... Então quero agradecer mais uma vez a participação do nosso querido mecânico Estevan, Carlos Estevan, que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado, essa é uma história interessante. E com você, as últimas palavras aí que quero deixar aí para o nosso pessoal. Obrigado, Anivaldo, por essa oportunidade, por deixar eu soltar a minha... Isso é um grito que estava guardado há muito tempo, que nunca tinha contado a ninguém, e você me chamou para esse podcast aqui. Muito obrigado por deixar a gente, por nós brasileiros, fazer essa parte que você está chamando a gente para fazer, contar um pouquinho da gente. Muito obrigado, Anivaldo. Tamo junto. Tamo Valeu. junto.